draws near. All who need comfort are welcome by here. We'll dance neath the stars and toast the past year. For the spirit of solstice is still living here. We'll count all our blessings while the mother lays down with snow as her blanket covering the ground. Thanks to the mother for the life that she brings. She'll wake unto warmer again in the spring. The poor and the hungry, the sick and the lost, these are our children, no matter the cost. Come by the fire, the harvest to share, for the spirit of solstice is still living here. The fire is burning, the long night draws near. All who need comfort are welcome by here. We'll dance neath the stars and toast the past year. For the spirit of solstice is still living here. The spirit of solstice is still living here. Olá pessoal, estamos aqui hoje mais um Saravá Visita e hoje num lugar bem diferente, muito legal, estou assim encantada onde eu estou, que é o Museu de Bruxaria e Magia, ou Magia e Bruxaria, né? E com quem? Com a Cris Gimenez. A Cris tem um monte de coisa para contar para gente e vou passar aqui para ela começar se apresentando, contando um pouquinho da sua história, como é que você começou nessa caminhada, né? Para a gente poder levar muita informação e desmistificação para todo mundo que está aí do outro lado, que só pensa que esse assunto às vezes é temido, né? Vamos lá, Cris. Bom, eu sou Cris Gimenez, sou terapeuta holística, sou iniciada na bruxaria e também sou iniciada no culto de Oxum, dentro do que nós conhecemos como candomblé. Eu hoje estou aqui no Museu de Magia e Bruxaria, no complexo, na realidade, que faz parte a loja Old Religion, e aqui onde nós estamos agora, que é o Santuário da Grande Mãe. Eu começo a minha trajetória dentro da Igreja Católica, como a maioria dos brasileiros. Fiz primeira comunhão, crisma, dei aula de catecismo durante muitos anos, mais de 15 anos. Dei aula de primeira Eucaristia, dei aula para crisma, dei aula para adolescente, participei de movimentos sociais dentro da igreja, como as comunidades eclesiais de base, como montagem e ações sociais para montagens de hospitais e postos de saúde. Mas eu sempre gostei desse lado místico, esse lado esotérico, e depois de alguns anos trabalhando dentro de uma empresa que fazia remédio para pássaros, eu me entediei absurdamente, queria fazer algo diferente. E acabei, na época, indo trabalhar na feira, né? Trabalhava durante a semana dentro da empresa, e final de semana eu ia para a feira, essas feiras de rua, de comida e tal, e resolvi montar uma barraca vendendo cristais, vendendo incensos e coisas esotéricas. Mas um dia chegou uma pessoa e pediu uma pedra específica para uma situação, e eu não sabia dizer que cristal que poderia fazer aquilo, que cristal que poderia trazer aquela proteção naquela situação que ela pediu. E aí eu comecei a pensar, bom, eu não posso ficar vendendo as coisas sem ter conhecimento, sem poder entender o que eu estou fazendo. E fui buscar um curso esotérico. Encontrei uma escola que tinha cursos diversos, e lá tinha uma formação esotérica, e eu fui fazer. E só que quando começou as aulas, estava tendo um ritual de lua cheia, que se chama Esbá. E eu não falei, o que é Esbá? Não sei o que é Esbá. E a moça da recepção falou, fica aí. Eu falei, tá bom. Quando eu entrei, que eu vi aquele tambor tocando, aquelas músicas, aquele pessoal dançando em volta do caldeirão, eu fiquei enlouquecida. Falei, acabei de me encontrar. E a partir dali não parei mais minha caminhada dentro da magia, dentro da bruxaria. Hoje eu tenho uma ordem iniciática dos anjos,
trabalho com magia angelical. Ah, mas anjo não é de igreja católica? Exatamente isso, Cris. A gente está aqui na entrada do Museu de Magia e Bruxaria. A Cris vai falar um pouquinho para a gente desse primeiro momento aqui, desse primeiro contato com o museu. Aqui nós temos uma simbologia da criação, né? E nós temos aqui o mundo do tarô e o mundo da magia representado nas figuras que estão aqui à nossa volta. Em cima nós temos o homem dentro do pentagrama, né, mostrando essa união do homem com o espírito, né? O processo todo de evolução do homem através do contato com a sua espiritualidade e com o seu autoconhecimento. Então, a bruxaria, antes de tudo, ela é um processo profundo de autoconhecimento e de reconexão com a natureza e com a sua ancestralidade. Isso, Cris. Porque você também é conhecida como Cris dos Anjos, né? Isso. Além Cris Jimenez, mas você tem essa nomenclatura. Te chamam também de Cris dos Anjos. Eu ia te perguntar como é que se encontra isso. Se encontra no sentido de que eu comecei dentro dessa escola a estudar pentagrama, e o pentagrama associado aos arcanjos. E aí eu entendi que os anjos eram muito mais do que aquela coisinha fofinha de asa ou aquela coisas sem noção que apresentavam na Igreja Católica, né, onde o único grande guerreiro seria Arcanjo Miguel. E comecei a estudar profundamente o mundo dos anjos e comecei a perceber uma grande ligação dele com os elementos da natureza, com o pentagrama, que é o símbolo da bruxaria principal, né, a estrela de 5 pontas. E a partir dali eu comecei a me aprofundar cada vez mais, e hoje eu sou autora de 3 livros sobre os anjos, um livro sobre numerologia kármica, faço parte do Fórum Interreligioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença dentro da Secretaria da Justiça. Também sou capelã pela Getro International, quer dizer, o capelão é uma liderança espiritual que atua nas mais diversas situações, como, por exemplo, nas enchentes que tiveram aí, né, os capelões foram convocados a trabalhar e a ajudar, né, em toda essa sustentação, todo esse alicerce, para que as pessoas pudessem sair desses momentos de crise. Viajo pelo Brasil e pelo exterior, divulgando o trabalho dos anjos, e uma das minhas especialidades também, fora a magia angelical, é a numerologia kármica, que é uma numerologia baseada nos 22 arcanos maiores do tarô, onde qualquer um deles você pode trabalhar a sua missão de vida, o seu propósito de vida, entender sua ligação com a sua família e com as pessoas à sua volta. Quanta coisa, né, gente? Quem pensa que ser bruxa é fácil, né? Que ser bruxa é só ficar fazendo feitiço o dia todo, né? Existe um mundo muito maior por trás disso tudo, né, Cris? Inclusive, a gente teve a oportunidade de te conhecer justamente pelo seu trabalho voltado para essa questão da interreligiosidade, né? Que você acaba atuando junto com outras pessoas de outras religiões, de outros segmentos, e acabam fazendo trabalhos sociais muito fortes, né? Eu sei que você tem um trabalho aí bem forte dentro desse segmento, né? Tenho. Uma das premissas da bruxaria é que você seja engajado, né? Então, você vai encontrar bruxos que são engajados em causas animais, bruxos que são engajados em causas sociais, de acolhimento a pessoas em situação de rua, vai encontrar pessoas da bruxaria que são engajadas, né, nos movimentos para acolher as pessoas de terceira idade, crianças, e na parte política, na parte social, na parte ambiental. Então, cada um vai estar atuando dentro de uma parte. Eu, especificamente, atuo dentro da parte de diálogo interreligioso para desmistificar a bruxaria e mostrar que a bruxaria não é aquela coisa de queimar criancinha, de ficar degolando animais, de ficar praguejando pessoas e amaldiçoando vidas. Não é isso. O trabalho da bruxaria é um trabalho muito profundo. Nós estudamos muito, temos muitas leituras. Nossa sociedade, né, digamos assim, nossa comunidade é uma comunidade que se apoia mutuamente em vários momentos, apesar de você não ver, por exemplo, muitas vezes nós trajados, né, como eu estou aqui hoje na rua, eu particularmente ando normalmente às vezes mais trajada. Por quê? Porque eu tenho uma atuação mais social, eu estou colocando mais a minha imagem à frente como realmente o estereótipo da bruxaria,
para também desmistificar. Olha, sim, usamos chapéu no contato com o espiritual, sim, existimos, sim, não somos só do conto de fada, e temos uma atuação que vai de encontro a que a comunidade, com que as pessoas elas tenham bem-estar e elas alcancem a sua plenitude no seu contato espiritual e com a prosperidade também. Pessoal, a gente está aqui agora num lugar muito especial. A Cris vai explicar um pouquinho para a gente que sala é essa, qual são os trabalhos que são feitos aqui. Então, essa parte é o Santuário da Grande Mãe, né, que faz parte do complexo do museu. Então, aqui nós temos o altar. E nesse espaço acontece todo final aqui todo final de semana rituais, né? Todo sábado e todo domingo às 18 horas acontecem rituais gratuitos onde qualquer pessoa pode vir, não precisa marcar, não precisa telefonar, é só chegar e participar. Então aqui esse altar aqui ele é permanente e além dos finais de semana também durante a semana o museu funciona e aqui você pode vir fazer sua meditação, você pode vir fazer sua conexão com a deusa. Esse espaço é feito para isso. Muitas vezes a pessoa ela não tem como acender uma vela dentro de casa, como ela se conectar, às vezes divergências de religiões dentro de casa. Então, ela pode vir aqui, ela pode fazer sua meditação, ela pode fazer seu pedido, ela acende a velinha e fica aqui, pode acender seu incenso, ninguém perturba, nada, ela fica o tempo que ela quiser e ela pode ir embora, não precisa falar com ninguém, né? Então, essa parte aqui é uma parte ritualística. Cada semana tem uma pessoa fazendo um ritual sobre alguma deidade específica e você consegue encontrar essa programação no perfil do museu, né, entrando em contato com o perfil do museu pelas redes sociais para que você quiser participar ao vivo, né, se quiser participar presencial do ritual. O Marcelo quer fazer uma pergunta? Cris, você falou que você foi iniciada em Oxum, no Candomblé. Isso foi antes, depois? Isso te ajudou a compreender um pouco mais da bruxaria? Como conta isso? Eu fui iniciada dentro do Candomblé pós a minha iniciação de bruxaria. O Candomblé também é uma religião de ancestralidade, assim como a bruxaria, né? A bruxaria tem toda uma carga ancestral, tem toda uma carga de culto à natureza, de culto à terra. O Candomblé também tem essa vertente também de culto à natureza, de culto à terra. Isso me agregou. Me trouxe uma compreensão ainda maior sobre todo esse mundo magístico e sobre todo esse mundo da transformação através dos elementos, né? Então, Oxum como sendo uma senhora das águas, uma senhora que trabalha sobre a estratégia, trabalha a questão da fluidez, então me mostra como trabalhar as minhas águas internas, como trabalhar as minhas emoções, trabalhar os meus sentimentos, entender aonde eu estou sendo demais e aonde eu estou sendo de menos, né? Aonde eu estou colocando água demais, que água demais mata a planta, aonde eu estou sendo demais, onde eu estou sendo de menos. Então, Oxum entrou dentro dessa história da bruxaria como algo que agregou no meu autoconhecimento e no meu contato espiritual com a minha ancestralidade. Bom, aqui nós começamos a entrar na parte do museu. E aqui na escada nós temos as estrelas com nomes no meio. Essas pessoas que estão nessas estrelas são pessoas que contribuíram para que este museu se tornasse realidade. Então, a comunidade pagã, a comunidade da bruxaria e simpatizantes, eles colaboraram para que o museu ele pudesse ser efetivado com a história, para que as pessoas pudessem conhecer e desmistificar, né, que a bruxaria ela não é algo do mal e não é algo demonizado. Nós estamos muito além disso. Hoje você ainda atua dentro do Candomblé ou não? Só ficou os aprendizados, a cultura? Hoje eu não atuo diretamente mais dentro do Candomblé, né? Eu ainda preservo o culto, né? No sentido de que eu sou iniciada dentro de uma energia das águas, eu preservo essa iniciação da energia das águas e cuido de Oxum,
como uma ancestralidade minha. Mas não tenho mais uma atuação dentro do barracão, ali em funções e trabalho. Não tenho mais essa atuação. Já cumpri o meu preceito dentro do Candomblé, já dei meus 7 anos, já tenho tudo certinho, tudo ali bonitinho, comanda a Santa Madre Igreja, tudo organizado, porque eu acredito que quando você abre uma porta espiritual, se você quiser sair dessa porta espiritual, você tem que deixar ela devidamente fechada. Você não simplesmente sai e abandona. Né? Porque se em algum momento essa energia me serviu, eu tenho que saber ser grata a essa energia. Né? Há pessoas que mudam de religião e simplesmente abandonam aquela energia e não comunicam. Não tem nem a coragem de dizer assim, olha, estou mudando de caminho, tá? Até agora foi muito bom a nossa relação, até agora funcionou, ou não funcionou a nossa relação até aqui, estou indo para uma nova jornada. Né? Eu não tive essa necessidade e não sinto no meu coração de abandonar ou de deixar o culto ao Oxum, mas eu não pertenço ao culto ao Candomblé. Né? Essa parte do culto do Candomblé não faz mais parte da minha vida. Tá certo. Ô Cris, você falou do chapéu, né? Por que se utiliza o chapéu? Qual o significado que o chapéu tem para os bruxos, para as bruxas, né? Fala um pouquinho para o pessoal que ainda não tem esse conhecimento, essa ligação. A bruxaria, ela fala muito sobre o conhecimento. Então, aqui nós estamos dizendo, um dos significados do chapéu é o quê? Que a nossa base, a nossa coroa, o nosso ori, a nossa cabeça, ela está coligada ao espiritual. Né? Então, aqui nós somos direcionados e recebemos a intuição da espiritualidade. Né? Nós trazemos o conhecimento, nós temos nosso conhecimento racional, mas nós também intuímos sobre a espiritualidade. Então, é uma forma de proteger o nosso conhecimento, de canalizar o nosso conhecimento. Então, o chapéu, nessa forma triangular, ela fala que a nossa cabeça ela está direcionada para a parte da espiritualidade. Que bacana. Essa aqui é a sala Wicca, e essa sala ela vem falando sobre o culto à deusa e também sobre os nossos festivais. Né? Então, nós temos 8 festivais durante o ano, que demarcam a mudança das estações, que demarcam os equinócios, os solstícios, o momento de plantação, o momento de colheita. Então, aqui você tem a representação do altar, né, do nosso culto, então, com a deusa, com o deus, o caldeirão, o atame, o pentagrama. Aqui então, são os símbolos dos estágios de iniciação, os estágios para que você possa fazer o culto. O caldeirão como o útero da grande mãe, o útero da deusa. E aqui nessa sala você pode conhecer toda a história da bruxaria, a história da Wicca. E aí você vai ver aqui que nós temos os QR Codes, né? Tem toda a parte escrita e tem os QR Codes, o qual você pode acessar e você pode ouvir os detalhes de cada parte e de cada momento do estágio da história da bruxaria. Temos aqui também o livro das sombras, que é onde nós anotamos o nosso progresso, os nossos feitiços, anotamos as nossas experiências espirituais junto ao culto. Né? Temos também a representação de toda a história que acontece, os alfabetos mágicos que nós usamos para fazer os rituais. Então, aqui é uma sala onde você percebe toda a riqueza do culto e da prática da bruxaria. Isso, né? E as vassouras? O que você tem para contar sobre as vassouras? A vassoura ela faz parte da instrumentação mágica da bruxaria. E ela tem aquele papel de limpeza, né? A limpeza do ambiente, e ela tem também a parte da limpeza espiritual. Aí você pode me perguntar, mas e o voo da vassoura? Né? Ela vem e tem várias vertentes, né? Várias lendas, mas assim, as que eu mais gosto fala sobre a questão dos ritos de proteção à plantação. Então, como a plantação estava alta, né? E as mulheres faziam aquele rito de proteção e evocação à deusa e às deidades da terra para que pudessem ter uma boa colheita, para que aquelas plantações não fossem atacadas por pragas e afins. Então, para que isso ocorresse, elas andavam com a vassoura em volta, porque a vassoura espanta o que tem de ruim. Então, só que quem olhava de longe dava a impressão que ela estava voando. E tem também a questão da projeção astral.
né, de falar que a bruxa ela faz o contato com a espiritualidade também através dos seus sonhos e de sonhos lúcidos, o que nós chamamos de projeção astral. Então, também tem essa questão do voar, né, do espírito sair voando. Também tem a questão do poder, né? O próprio cabo simbolizaria o cetro do poder. Então, fala sobre a bruxa, sobre a mulher ter o poder na mão da fertilidade, o poder na mão da criação. E, Cris, a questão... existem várias magias envolvendo a vassoura. Sim. A vassoura atrás da porta. A vassoura atrás da porta, ela fala sobre proteção, né? Então, normalmente, quando você vai fazer essa questão da vassoura, você passa a vassoura em todo o ambiente, fazendo um círculo, porque a bruxaria, nós trabalhamos muito com a questão do círculo. Então, você faz um círculo com a vassoura em volta da sua casa, e aonde você começar o círculo, você termina com a vassoura ali. Dizendo que aquela área ali por onde a vassoura passou, né, aquela casa está protegida ali. Então, que as energias negativas não adentrem dentro da casa. Né? E se por acaso alguém ou alguma energia adentrar, logo ela não consegue ficar e vai embora. Né? Então, por isso que tem até aquela famosa simpatia de você colocar a vassoura atrás da porta de ponta cabeça com uma tesoura aberta, né? Para que a visita indesejável vá embora logo, mas é proteção. Bom, essa sala aqui é uma sala rotativa, ela já foi do Egito, e nesse ano ela tem a cultura maia. Então aqui nós temos peças que foram reproduzidas por um artista autorizado para reproduzir a cultura, a religiosidade e como que era a vivência dos maias, né? Então, aqui você vai encontrar como é que era o sagrado deles, como é que era a organização cultural e espiritual, como que acontecia a cerimônia do fogo sagrado, como que era o calendário deles e representações nos quadros, né, de como que era a vivência e toda a cultura. Então, essa sala aqui ela é rotativa. Ano passado ela estava com uma cultura egípcia e agora, esse ano, tem a cultura maia. As obras aqui, né, as reproduções foram feitas pelo Eduardo Vilela e aqui embaixo vai estar as informações, né, do artista e vocês podem visitar o Instagram dele e conhecer mais profundamente o trabalho maia. Vem visitar. É proteção. E, assim, dentro da bruxaria se cultua muito a deusa, né? Eu até estava conversando um pouquinho com a Cíntia antes lá na loja, né? Até aqui, né? Os rituais que são feitos aqui também vêm falar sobre isso, né? O que você diz assim para a gente o porquê desse culto tanto à deusa? Agora nós temos um culto patriarcal, né? Mas lá na antiguidade, bem na antiguidade, o culto ele é matriarcal. É o culto ao feminino. Então, acreditamos que os mistérios estão com a mulher. A mulher ela traz a vida, a mulher ela gera, a terra é feminina, a gente fala a terra, né? A terra é feminina, ela que gera, ela que acolhe de volta também quando nós deixamos esse corpo físico. Então, o que sustentaria o nosso corpo, que sustentaria o nosso anima, é essa parte da deusa. Porque nós entendemos que ela é a grande mãe, ela é a grande provedora, ela é a força primordial que realmente cria o universo. O Deus ele faz parte também disso, mas nós entendemos que o poder real da criação, o poder real da manutenção do universo está no feminino. Então, por isso que o principal culto da bruxaria é voltado ao feminino. E isso dá a entender que, por exemplo, a bruxa ela tem mais poder que o bruxo ou não? Não mostra a questão de mais poder, né? Ela vai mostrar realmente a questão de que a criação, o poder da vida, né, de gerar realmente a vida, está na mulher. Porque, por mais que o homem colabore, se não tiver o forninho ali, realmente não vai acontecer a vida. Então, tudo parte do feminino, né, na primeira ordem. Né? Tudo vem do feminino. Os poderes não são maiores ou menores, mas nós entendemos que o primeiro princípio da vida vem da mulher. Que é a criação. Bom, esse corredor aqui, ele conta
toda a história, ele conta vários momentos e várias formas da bruxaria, né? Então ela vai falar sobre a bruxaria e o posicionamento dela sobre a ciência, sobre a superstição, vem falando sobre as várias ordens mágicas, né, e as ordens esotéricas que tiveram, sobre como funcionava o poder, como funcionava a deusa, como funcionava o encontro com o sagrado. Então, aqui neste corredor, você tem todo um histórico, né, da parte mais espiritual, da parte mais mística levada da bruxaria, né? E como que essas ordens mágicas trouxeram o conhecimento e como elas se preservam até hoje. E junto, claro, sempre tem um QR Code que você pode estar se aprofundando e entendendo melhor o funcionamento de cada situação. Muito bom. E, Cris, você está aqui no museu, faz parte, inclusive... faz parte de toda essa história, né, desde o início, né? Mas você também tem o seu local de atendimento, você tem um espaço que acontece os seus rituais também. Eu tenho um espaço no Jabaquara, chama Templo Senhores da Luz, é uma ordem iniciática dos anjos, que nós temos rituais mensais lá sobre os anjos. Eventualmente temos alguns rituais também voltados mais à bruxaria, mas mais nos equinócios, nos solstícios maiores. Lá, principalmente, eu faço Halloween, Beltane, Lamas, né, os sabás maiores. Um espaço que eu também tenho atendimentos de numerologia kármica, de tarô. Os meus cursos são online, então eu tenho o curso de numerologia kármica, tenho de magia dos anjos e do pentagrama, tenho o curso de tarô, tem curso de defesa psíquica e espiritual, tenho vários cursos e também tenho a parte de social, aonde eu recolho tanto alimentos, quanto roupas, quanto produtos de higiene para as nossas ações sociais. Falando dessas ações sociais, né? Conta um pouquinho do trabalho que você desenvolve com o Sheik, com o padre Júlio Lancelotti. O trabalho junto com o Sheik é um trabalho de acolhimento e de direcionamento dos moradores em situação de rua, né? Então, o Padre Júlio ele tem uma ação social onde todos os dias, sem exceção, incansavelmente, ele serve café da manhã e ele serve as refeições para os moradores de rua, né, para as pessoas em situação de rua. E ele luta incansavelmente contra a porofobia, que é a aversão às pessoas pobres. Então, é um trabalho de formiga, porque, infelizmente, nós temos também, claro, pessoas em situações de rua que querem realmente sair daquela situação, tem outras que são mais resistentes, e a sociedade ela é muito implacável com isso ainda. Ainda não temos realmente uma política de acolhimento, uma política que realmente seja funcional para essa situação. Então, o trabalho é conscientização das pessoas, né, sobre, olha, aqui é um ser humano também, tá? Pode, muitas vezes, estar judiado, estar desgastado pelo sofrimento, mas é um ser humano que merece um acolhimento. Alguns estão com uma debilidade muito grande, precisam de um tratamento, e junto com as pessoas em situação de rua, existem também os animais em situação de rua, no qual muitas vezes não tem ração, não tem veterinário, mas aquelas pessoas de rua, elas não conseguem viver muitas vezes sem aqueles animais, que muitas vezes é o único companheiro e o único amigo que elas vão ter ali durante toda a vida, que elas estiverem ali naquela situação. Então, eu sempre estou fazendo os rituais e fazendo campanhas para estar recolhendo alimentos, roupas, produtos de higiene, porque às vezes a pessoa doa alimento, mas esquece que eles precisam tomar banho, precisam cortar o cabelo, né, que precisa de uma gilete, precisam trocar as roupas íntimas também, né? Então, precisam de calcinhas, precisam de cuecas, precisa de absorvente, né? E às vezes algumas mulheres pegam às vezes restos de panos, e às vezes contaminado, para poder tentar segurar a menstruação, e não tem como muitas vezes segurar a menstruação, é um ato natural do corpo. Então precisa às vezes de um absorvente, precisa de um banho, né? Então a nossa luta é para que realmente tenham locais e tenha políticas que realmente consigam dar
um direcionamento de vida para essas pessoas. O nome do Sheik, passa pro pessoal. Sheik Rodrigo Jalgou. E tem o Instagram dele. E tem. Depois a gente vai colocar. Vai colocar o Instagram aqui. E tem o Pix dele também, né? Que aceita doações. Todos os dias precisa de doação, porque é muita gente para comer. Agora, no Natal, e não só no Natal, né? Eu tive lá também depois pós-Natal, mas são a média de 400 a 700 pessoas por dia para alimentar e para dar assistência. Sendo alimentado, É muita gente. E Cris, e recebendo carinho também, né? Porque a gente acompanha o Instagram tanto do padre quanto do Sheik. A gente já teve a oportunidade de estar com o Sheik em outros movimentos, né? E assim, eles acolhem as pessoas, né? A gente vê as pessoas recebendo não só o café da manhã, mas um abraço, um carinho, uma conversa, que faz parte também, é necessário, né? É preciso, porque claro que é muito importante você alimentar o corpo, porque saco vazio não para em pé. Mas a gente precisa alimentar o espírito também. Sim. Então, alguns ali estão na rua e a maioria recebe o quê? Xingo e o ar e aquela energia de desprezo, né? E alguns, para conseguir sair dessa situação, só precisa ser ouvido. Eles precisam entender ainda que eles ainda podem dar a volta na vida. E nós passamos por isso. Às vezes nós desanimamos, não temos ânimo para poder dar um passo seguinte. E às vezes vem uma pessoa aleatória, aparece alguém na nossa vida que fala, não, você ainda tem o poder de transformar, você ainda pode vencer, você ainda pode conseguir, eu estou junto com você. E isso é tão importante, muitas vezes, quanto às vezes um prato de comida e te dar uma roupa, uma moradia. Porque, às vezes, você fazer só a comida, né? Você está dando ali, quase que está dizendo assim, é isso daqui só que você merece. E não olha para que ali existe um ser humano. Uhum. Às vezes a gente esquece de olhar para quem está dentro da nossa casa. Né? Imagine para uma pessoa que está fora, ali numa condição subhumana. Então, muitas vezes, quando estamos nesse café da manhã, eles param e fazem um. As pessoas estão nessa situação, não só por questões financeiras, por tragédias, às vezes até financeira, mas tem muita gente que acaba caindo num caminho como esse por uma questão espiritual mesmo. Pessoas, eu já pude conhecer histórias, ouvir histórias de pessoas que, por não se encontrar nesse mundo, por não se encontrar espiritualmente, por diversos motivos que não só o financeiro, acabaram se perdendo no mundo e acabaram ficando na rua. Né? A fé é importante para alimentar o espírito. Você precisa ter alguma coisa, não importa o quê. Hoje, a minha crença é os anjos e a ancestralidade. Amanhã pode ser que eu me torne evangélica. Pode ser que eu me torne ateia, mas assim, a pessoa precisa ter um objetivo. Acreditar em algo. Nem que seja que eu vou conquistar uma casa, vou conquistar um carro, mas o ser humano, ele é movido também a acolhimento e a amor. Se você não consegue parar 5 minutos ali no meio daquele monte de pessoas e às vezes, né, trocar uma palavra, né, trocar um abraço. Eu lembro que no Natal, no Ano Novo, que eu estava lá, veio uma das moradores de rua, porque uma criança queria tirar uma foto comigo, queria um abraço, sim. E eu percebi que a felicidade foi muito mais dos pais do que da própria criança. Eles se remeteram na figura da bruxa, né, e saber que tinha uma figura ali icônica, né, a magia acolhendo eles. Então eu vi que aquilo ali, então isso daí também dá uma satisfação espiritual para mim, né, enquanto pessoa, enquanto ser humano, isso também me dá uma satisfação pessoal. E eu tenho também um projeto que eu começo a colocar ele realmente na ativa agora em junho, que chama um projeto Capitanize. É um projeto que fala sobre capitanize, né? Que é o quê? É um projeto de capelania. Então, se capelanizar quer dizer o quê?
que você seja instruído, que você seja treinado para que você possa agir em situações quando você for trabalhar com pessoas em situação de rua, quando você for agir com pessoas como essa questão da enchente, um treinamento para que você possa acolher quando você vai no hospital, não necessariamente para você falar da sua fé. Porque a capelania, ela não é uma fé, mas a capelania, ela é um caminho onde diz que eu acolho espiritualmente aquela pessoa, né? Às vezes uma pessoa em situação de luto, então é acolher, né? Então eu tenho esse projeto que agora em maio ele deve entrar já né, em vigor, que é justamente para que eu amanhã não estarei mais aqui, mas quem estiver depois de mim continue esse trabalho, né, de acolhimento, né, e eu acredito muito nisso. Pessoal, aqui a gente está numa sala especial demais. Aqui, como a Cris estava me falando, é uma sala de acervo pessoal do Claudinei e ela vai dizer para vocês quem é Claudinei e contar um pouco da história dessa sala. Bom, essa sala aqui é uma sala de acervo pessoal, uma sala da bruxaria, e aqui é contido livros e objetos que o Claudinei ele adquiriu durante toda a trajetória da bruxaria, mas também tem muita coisa que foi ganhada, tem muita coisa que foi doada aqui. Ele tem um acervo de mais de 2.000 peças, e o Claudinei ele é o fundador e o curador aqui deste museu. Ele é uma grande representatividade da bruxaria dentro do Brasil e no mundo. Ele o best-seller dele é Wicca, a religião da deusa, e ele é autor de mais de 15 livros, além do idealizador da maior feira mística do mundo, que é a Mystic Fair, que agora, nesse ano de 2023, né, nós estamos no mês de março, ela acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília e em Belo Horizonte. E breve estaremos também na Europa. Então, o Claudinei também idealizou o Bazar Místico. Então, ele é uma grande liderança dentro deste mundo pagão e da bruxaria. Tem mais aí de 30 anos aí de caminhada espiritual, aonde ele vem divulgando e vem desmistificando, né? E além dessa parte toda de montar um museu, de escrever livros, montar feiras, também ele tem uma grande atuação política. Ele, junto comigo, ele senta na cadeira da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, no Fórum Interreligioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença, e eu e ele ocupamos a cadeira da bruxaria e do paganismo. Porque a bruxaria, muito além de magias, feitiços e autoconhecimento, ela é uma atuação política e social. Porque a espiritualidade, ela traz junto de si também a transformação social, né? Você transforma a si mesmo, transforma o seu meio e transforma a sua comunidade, a sua cidade, né? Então, ele é uma grande representatividade dentro da bruxaria aqui no Brasil e no mundo. Muito bom, Cris. Daqui a pouco tem mais, gente. Eu vou acompanhando aí. E eu acredito muito nisso. Para te apoiar nisso. Com certeza. O canal do Saravá quer estar próximo para poder apoiar e também ajudar. E é muito importante, a gente também está preparado. Muitas vezes as pessoas têm a boa vontade de ajudar, mas até espiritualmente não está preparado. E se choca, né, em determinadas situações e não sabe como agir, não sabe como atuar. A gente precisa entender que aquela pessoa que está lá está precisando desse acolhimento, né? E muitas vezes não responde da maneira com que a gente queria que respondesse, né, Cris? Porque não adianta gritar, não adianta espernear, não adianta xingar. Você pega uma situação, por exemplo, como essa que teve das enchentes em Bertioga, adianta chorar, gritar? Não adianta. Você tem que agir. Recolher alimentos, recolher suprimentos, entender que também tem que ter alguém ali para ouvir aquele lamento daquela pessoa que vai falar, pô, a minha vida inteira acabou agora com uma água, né? E que ela está ali, ela não vai saber. Algumas vão estar na fé que vão reconstruir a vida e outras vão dizer, Deus não existe, não tem ninguém aqui para mim. Eu muitas vezes vejo que, por exemplo, pessoas que passam por lutos, ela não quer ouvir, olha, não chore porque seu parente vai ficar triste. Ela quer um abraço, ela quer que aquela dor dela seja acolhida, né? Ela quer um abraço, ela quer poder gritar, ela quer poder xingar a deidade que ela acredita que, pô, você levou a pessoa que é importante para mim. Então, mas nós, enquanto lideranças, enquanto espiritualistas, muitas vezes não estamos preparados para isso.
né, para entrar no hospital e ver uma pessoa terminal e entender que, às vezes, em vez de você pedir para que aquela pessoa se cure e permaneça, que a cura dela é partir. E que seu papel ali é pedir à sua deidade que dê um bom caminho para aquele espírito que está saindo daquele corpo, mas que dê sabedoria para quem fica. Para poder entender essa transição da vida. Nós somos preparados para a vida, mas nós não somos preparados para a morte. É uma complexidade. Às vezes você fala... Às vezes eu vejo, por exemplo, eu falo... Gente, todo mundo deveria ter um plano funerário. As pessoas falam... Meu Deus, você está agorando. Não, não estou agorando. Eu estou observando que, às vezes, no momento da dor... É um momento muito difícil de você conseguir tomar uma decisão. Se você vai colocar um caixão rosa ou verde... Não tem condições de você... Você quer viver aquela dor. Então, nosso papel enquanto espiritualistas, enquanto lideranças... É entender, ter espírito de presença... nessas horas, né? Atuar no momento de conflito, que às vezes nesse momento, por exemplo, voltando às enchentes, tem lá um barraco lá que está ameaçando cair e a Defesa Civil quer entrar para interditar e aquela família está desesperada e não deixa a Defesa Civil agir. E o capelão, o líder, ele vai fazer essa mediação de falar, olha, é importante, eu sei que tá muito difícil para você liberar, mas assim, não tem para onde ir, mas é a sua vida, né? Se você continuar aí dentro, você vai morrer. E tentar fazer o melhor possível para que consiga salvar o melhor número possível de vidas, né? De devolver a dignidade às pessoas que às vezes não têm dignidade. E devolver a autoestima a mulheres que foram violentadas, crianças que foram violadas. Então, o problema vai muito além de só os moradores de rua. Os moradores de rua é uma fatia grande, mas é uma fatia. Sim. Tem outras fatias. E algumas lideranças vão se assimilar a trabalhar melhor com os moradores de rua. Outros vão trabalhar melhor com as pessoas em situação de desabrigo. Outras vão trabalhar melhor com situações em pessoas terminais dentro de hospitais. Então, é preciso que a gente encaminhe cada dom para a sua fatia. Que aí, cada um fazendo a sua parte, as coisas podem caminhar. A gente vai resolver o mundo? Vai acabar com a maldade do mundo? Não. Mas seremos exemplos e seremos exemplos vivos para que outras pessoas possam trabalhar. Porque você ficar... no terreiro, trabalhando a sua entidade, trabalhando seus guias, é importante? Muito. Porque é importante o desenvolvimento espiritual e é importante que você tenha uma estrutura por trás, né, uma comunidade por trás. Mas eu entendo que o trabalho espiritual vai além das portas do terreiro. Sim. E muito além das portas. Então, além das portas aqui, nós estamos abrigados da chuva, né? Se ventar muito, nós estaremos abrigados do vento. Mas, e lá fora? Eu tenho comida na mesa, você tem comida na mesa, e quem não tem comida na mesa? Então, eu estou apta a repartir aquilo que eu tenho. Então, o meu convite no Capitalize-se é para que a pessoa ela também venha repartir. Se eu não tenho um bem material, eu tenho 2 braços, eu posso dar um abraço. Sim. Eu posso dar uma palavra. Eu tenho ouvidos, eu posso ouvir. Eu não preciso emitir minha opinião. Porque aquela dor é daquela pessoa, não é minha. Então, ela sabe exatamente onde está doendo. Eu posso fazer a ideia o melhor possível, mas eu nunca vou sentir o mesmo grau daquela dor. Mas eu posso estar ali do lado. De repente, só segurando a mão. Mas ela vai entender que eu estou com ela para vencer. Porque quando alguém acredita em você, é muito mais fácil você vencer. A dificuldade está ali, às vezes as dívidas estão ali, às vezes o problema está batendo na sua porta, mas se tem alguém ali falando para você, calma que vai dar certo. E às vezes é nesse calma que vai dar certo que você encontra a solução. Às vezes a pessoa não falou nada. Mas assim, aquele calma que vai dar certo, você fala, se tudo der errado, eu tenho alguém para menos me escutar. Exatamente. E a partir dali você muda a vida. Então, eu já vi pessoas transformadas, vidas transformadas pelo Padre Júlio, pelo simples fato dele ouvir. E de saber que eles têm alguém ali por eles. Então, a minha ideia é essa, saber, as pessoas poderem saber que tem alguém por elas, né? Então, o Capitalize, ele vem falando assim, você vai se tornar um capelão
muito mais do que um líder espiritual, você é um verdadeiro pescador de almas. Marcelo quer perguntar. Cris, voltando para a bruxaria um pouco, o caldeirão, qual que é a magia do caldeirão na bruxaria? O caldeirão, ele é o útero da deusa, né? Ele é o grande útero da deusa, é onde tudo se transforma. Então, normalmente ele é feito de ferro, né? Existem alguns de alumínio, mas normalmente ele é feito de ferro. Então, você pode cozinhar os seus alimentos ali, você pode preparar os seus banhos, como você pode fazer os seus rituais com fogo. Então, quando nós falamos do fogo, da transformação, que o fogo ele pode queimar, como ele pode aquecer. Então, o caldeirão, ele é onde você canaliza a sua energia para transformar a sua realidade. Porque a magia é transformar o sonho em realidade. É transformar a energia que está à sua volta e fazer com que essa energia trabalhe a seu favor. Então, eu estou sem emprego, eu evoco a energia da natureza, transformo ela dentro, muitas vezes, de um caldeirão, para que eu tenha aquele impulso, para que aquela energia vá abrir aquele caminho para mim. Ela vai abrir, mas quem tem que passar sou eu. Entende? Então, o caldeirão, ele é aonde tudo se fomenta, aonde tudo se cozinha, vamos dizer assim, aonde tudo ele é realmente concretizado. E o fogo purifica também, né, Cris? E a purificação também, né? O fogo, ele é o símbolo da espiritualidade e da purificação, né? Da transformação, né? E de que muitas vezes é necessário que você destrua algo para que você construa. Porque o grande animal do fogo, que é a fênix, ele se torna cinzas e ele renasce como um grande pássaro, né? Quando ele diz assim, às vezes é necessário que você desapegue, que você transforme realmente em cinzas determinadas situações da sua vida, determinadas coisas que estão na sua vida, para que você possa ter outras e renascer. Nossa, é muita lição, muitas lições, assim. Acredito que para quem está do outro lado também ouvindo tudo isso hoje, tem uma ideia diferente sobre bruxaria, sobre magia, né? Magia não é mágica, sempre falei isso. E você falou coisas importantíssimas aqui, inclusive sobre a questão do morador de rua, das pessoas que precisam de acolhimento. Eu tenho eu sou média de Umbanda, né? E tenho as entidades com as quais eu trabalho, e tem uma que sempre diz que a gente precisa preencher, principalmente para quem... acho que até serve isso que eu vou falar aqui agora como uma dica para todo mundo. Quem sofre muito de depressão é porque o coração está vazio, né? E, às vezes, a caridade preenche o coração e a pessoa deixa de sofrer de determinados males, como depressão, enfim, essas doenças que machucam a alma, fazendo bem para o outro, né, Cris? Ajuda, né? A depressão, ela tem várias nuances, né? Mas o trabalho social, você olhar além de você, ajuda em muitas coisas. Sim. Né? E pode ser uma das pontes, para ajudar também a curar a depressão, né? Que vai depender muito de por onde que veio essa depressão, que caminho que ela... Qual o caminho que trouxe a pessoa aquilo dali? Porque às vezes a pessoa realmente ela não tem forças para poder sair. Mas um abraço de uma liderança pode ajudar, pode mudar tudo isso. E essa pessoa, através do abraço dessa liderança, através do acolhimento dessa liderança, de não dizer, olha, depressão é frescura, isso aqui é frescura, de acolher realmente, olhar aquilo ali como realmente um momento de deficiência, pode fazer com que ela se levante, com que ela se cure e ela vá curar outras pessoas. Então eu acredito que uma cura ajuda a outra cura. Nós somos uma corrente de cura. Né? Nossas entidades, dentro da Umbanda, elas vêm com esse aspecto de nos desenvolver, né? Tanto que a gente fala que é gira de desenvolvimento. Né? Por quê? Porque é uma abertura do campo espiritual. Mas a abertura, não tem como você abrir um campo espiritual, um campo próspero, sem que o outro esteja junto. Sim. Porque ninguém é uma ilha. E o que você falou, né, Cris? De estar fora, né? De a gente estar abrindo as portas e seguindo, né? Está muito além das paredes de qualquer templo, de qualquer casa, de qualquer terreiro, de qualquer igreja. Eu acho que a caridade, a fé, o amor, a esperança que a gente tenta praticar dentro, às vezes, de uma religião, tudo isso está fora, né? Vamos para fora. Bom,
Gente, então, pessoal, além do museu e de um monte de coisas que a gente vai mostrar aqui, aqui também tem uma loja especializada em magias e bruxarias. Aí a Cris vai explicar tudo para vocês aqui. Bom, aqui essa loja é a Old Religion, é a loja mais antiga de artigos de magia e bruxaria do Brasil e da América Latina. Ela foi inaugurada dia 8 de dezembro de 2006, era uma loja virtual, e aqui você encontra tarôs, você encontra magias, feitiços, e hoje a Old Religion, ela também tem um balcão de feitiços, né, aonde você pode aqui e explicar o que está acontecendo com você. Então, eu preciso de uma magia para prosperidade, eu preciso de um banho para trazer mais alegria, eu preciso de um banho para amor, e isso é preparado na hora para você. Então, nós temos um balcão de feitiços realmente aqui. Então, todos os artefatos que você precisa para bruxaria, para fazer o seu ritual, para você começar os seus estudos também, os livros, os objetos mágicos, as roupas ritualísticas, chapéus como este que eu estou usando, você encontra aqui na loja. Também você tem a venda através da internet, né? Você pode comprar em qualquer lugar que é enviado pelo correio os seus produtos. Você pode vir aqui durante a semana, né? O museu ele é aberto durante o dia, das 11 até as 18 horas. Tambores para você fazer seus ritos, óleos essenciais, incensos, também representações da deusa, do deus e de outros deuses. Tudo isso que você precisa está aqui. É uma loja especializada somente nesses artigos. E você tem um tratamento aqui muito acolhedor, com pessoas que estão ali dispostas a te encaminhar para o autoconhecimento e te encaminhar para que você execute a sua magia da melhor forma possível. Gente, eu vou falar para vocês, só complementando, é um lugar assim de uma magia fantástico, tem coisas maravilhosas, dá vontade de ficar aqui e não sair mais, o som, o cheiro, os aromas que tem aqui no ar, né? Tudo muito mágico. Para você que gosta, olha, um convite maravilhoso para vir conhecer, porque o verdadeiro beco diagonal do Harry Potter. Verdade, gente, não percam, viu? Depois vocês vão ver tudo sobre a loja, que a gente já gravou aqui, mostrou todos os produtos, então vai estar tudo disponível para vocês verem durante o programa e o caminhar do programa, tá bom? Bom, gente, esse programa, eu tenho um mosquitinho aqui, esse programa hoje aqui para mim está sendo muito especial. Cris, muito obrigada por nos receber aqui no museu, na loja, nos mostrar tudo que tem. Eu acho que a gente ainda vai ter muitos assuntos pela frente. Nada acontece por acaso, um caminho não cruza o outro sem que se tenha um motivo. E só nesse bate-papo a gente já viu várias possibilidades aí para dar continuidade nesse trabalho. Então, quero deixar aqui o agradecimento do canal do Saravá, por essa oportunidade única de estar levando tanto conhecimento, tanta informação. E também deixar para você que tem uma casa, que tem um segmento religioso, que faz um trabalho bacana, que precisa divulgar, chama o canal do Saravá. Entre em contato com a gente através do direct, a gente marca, vai até você. Ele está aqui me perseguindo. É um mosquitinho aqui que ele está me perseguindo. A gente vai até você, vamos fazer uma matéria bacana, vamos desmistificar cada vez mais as nossas religiões, as nossas culturas. E vou pedir para você deixar aqui uma palavra final, uma mensagem. Bom, minha mensagem é sobre respeito e que o conhecimento liberta, né? Quem tem conhecimento não depende, quem tem conhecimento tem liberdade, quem tem conhecimento consegue respeitar o caminho do outro, consegue ter integridade. Então, a minha mensagem principal nesse canal é para que vocês busquem realmente o conhecimento e busquem o autoconhecimento e a integração com o outro, que isso vai fazer toda a diferença. E convido vocês também, em maio eu estou lançando aí meu livro de A Sorte dos Anjos, que é um livro de mensagens angelicais, que você vai ter aí conselhos espirituais para que você possa direcionar o seu dia a dia.
Cris, e agora finalizando mesmo, como sempre, o canal do Saravá leva uma lembrança de onde a gente passa para o nosso acervo, para a gente poder daqui a um tempo colocar tudo isso, demonstrar com o carinho que a gente recebe dos lugares onde a gente passa. O que você tem para gente? Bom, vocês viram por aí que eu andei com uma caneta, né? E a caneta na bruxaria, ela tem um simbolismo muito forte, porque nós temos o que nós chamamos de livro das sombras, que é onde nós anotamos as nossas experiências espirituais e anotamos os nossos feitiços, né? E aqui essa caneta feita com pena, que pena representa o elemento ar, representa o conhecimento, representa a alegria, representa também que nós podemos voar alto e muito longe. Então, a minha lembrança para vocês é a pena, porque vocês estão levando conhecimento, né, para as pessoas e para os locais. E então, já que vocês estão levando conhecimento e mais vidas, né, alimentando vidas, nada mais justo do que essa grande representatividade. Piada aqui nesse momento, viu? Muito obrigada, Cris, mais uma vez. Gratidão pelo seu tempo, pela sua simpatia e por tanta informação que a gente vai poder levar para o pessoal. Tá bom? Obrigada. O canal do Saravá fica por aqui. Burning, the long night draws near. All who need comfort are welcome by here. We'll dance neath the stars and toast the past year, for the spirit of solstice is still living here. We'll count all our blessings while the mother lays down, with snow as her blanket covering the ground. Thanks to the mother for the life that she brings, she'll wake unto warmer again in the spring. The poor and the hungry, the sick and the lost, these are our children, no matter the cost. Come by the fire, the harvest to share, for the spirit of solstice is still living here. The fire is burning, the long night draws near. All who need comfort are welcome by here. We'll dance neath the stars and toast the past year, for the spirit of solstice is still living here. The spirit of solstice is still living here. Honored maiden huntress, Artemis, Artemis, new moon, come to us. Silver shining wheel of radiance, radiance, mother, come to us. Honored queen of wisdom, Hecate, Hecate, old ones, come to us. Honored maiden huntress, Artemis, Artemis, new moon, come to us. Silver shining wheel of radiance, radiance, mother, come to us. Honored queen of wisdom, Hecate, Hecate, old one, come to us. Honored maiden huntress, Artemis, Artemis, new moon, come to us. Silver shining wheel of radiance, radiance, mother, come to us. Honored queen of wisdom, Hecate, Hecate, old one, come to us, come to us, come to Mother of darkness, mother of light, earth beneath us, soul in flight, songs of love and love of life, guide us to our heart. Mother of darkness, mother of light,
earth beneath, a soul in flight.